Bom dia, pessoal. Eu sou a Bia Labate, antropóloga, estudiosa da Ayahuasca. Estou aqui em Rio Branco com o privilégio de ganhar uma entrevista de última hora da Perpétua Almeida. Queria te agradecer. E o objetivo do nosso papo aqui hoje é divulgar um pouco para o Brasil e para o mundo o que é esse movimento tão criativo, tão autêntico que está acontecendo aqui no Acre e que nem sempre chega para fora, né, e para os outros lugares, e tem toda uma comunidade ayahuasqueira internacional de olho no que está acontecendo. Então a gente queria conhecer um pouco mais de dentro. Começaria te perguntando se você pode fazer uma pequena apresentação sobre quem é você, a sua trajetória política. Olha só, Bia, eu, na verdade, sou deputada federal no segundo mandato. Fui a deputada mais votada em 2 eleições seguintes, isso é histórico no Acre. Fui vereadora por 2 anos também, vim do movimento sindical, do movimento de bairros, de associação de moradores, fundei a Pastoral da Juventude no município de Cruzeiro do Sul. Fiquei 5 anos, dos meus 14 aos 19, num colégio de freiras, porque eu achava que ia ser freira, muito religiosa. E assim, vivi a minha infância até os 14 anos no Seringal, né? E lá a gente tinha contato com as comunidades indígenas, com as comunidades indígenas que bebiam chá, e com as comunidades não indígenas também que bebiam chá. Então faz parte da minha história, da minha vida. Tenho assim, uma série de parentes e amigos que são usuários da ayahuasca, do chá. Mas, de certa forma, foi quando eu cheguei em Rio Branco, já na minha vida adulta, que eu me aproximei mais das comunidades do chá. Talvez porque para onde você se vira em Rio Branco, ou tem um amigo, ou tem um parente, ou tem um conhecido que é usuário do chá, ou tem um centro religioso, né? E aí a gente foi se aproximando cada vez mais. Quando a gente começou a fazer essa discussão da questão do patrimônio material da ayahuasca, e as pessoas começaram a me perguntar, sim, mas por que isso? Isso não é droga? E a pergunta foi mais de fora do Acre do que de dentro do Acre. E eu comecei a me dar conta do desconhecimento que é o processo. Aí eu olhei e disse, gente, está um debate sobre o candomblé como patrimônio. Está um debate sobre a viola de coxo. O Círio de Nazaré, que eu acho lindo, aquela cerimônia religiosa, também como patrimônio material da cultura. E outros, né? Aí eu comecei a pensar e discutir. Então está na hora de que o Brasil comece a conhecer também essa cultura que a gente tem aqui na Amazônia. Isso era justamente o que eu queria te perguntar. Como e quando surgiu essa ideia de entrar com o pedido de reconhecimento do uso da ayahuasca como patrimônio imaterial da cultura brasileira? Então, na verdade, eu já tinha essa relação, esse convívio, mas foi quando eu vi uma matéria, acho que sobre o frevo como patrimônio da cultura. Aí eu disse, bem, nós temos um patrimônio enorme na cultura amazônica e que para mim e para as pessoas daqui da região, na nossa opinião, é a única religião genuinamente mesmo brasileira, porque nasceu nos seringais da Amazônia, com as comunidades indígenas, com as tribos indígenas, vindo também ali dos incas. Então é uma religião amazônica e a gente precisa fazer com que o mundo conheça. Foi quando a gente iniciou uma conversa. Quando você fala agente, quem é o agente? Inicialmente eu cheguei no meu gabinete, que eu tenho 2 colegas lá da minha assessoria que usam o chá, né, que são da União do Vegetal. E eu já tinha muitos amigos aqui, porque eu frequento, vez em quando, o Alto Santo, lá da Madrinha Peregrina, do Irineu Serra. E tenho também uma pessoa que eu tenho maior admiração por ele, que acaba me ajudando espiritualmente também, que é o Francisco, lá da Barquinha. Então eu comecei inicialmente conversando com o pessoal da assessoria do meu gabinete. Digo, olha gente, vocês viram aí que está um debate sobre a questão do Círio de Nazaré como patrimônio material, a viola do coxo, coloquei para eles a questão do frevo. Eu disse, olha, acho que está na hora da gente iniciar uma discussão sobre a questão da ayahuasca. Na hora eu senti eles assim, ó, mas será? E como é que vão nos interpretar? Eu disse, está na hora da gente mostrar para o Brasil e para o mundo esse sentimento que tem dentro de cada um de nós aqui, da comunidade, do Estado, e fazer com que as pessoas conheçam essa nossa cultura. Aí iniciei essas conversas.
com o pessoal do centro ligado ao mestre Gabriel, os companheiros ligados ao mestre Daniel e o pessoal lá da madrinha ligado ao mestre Irineu. E o que é, isso é uma das coisas que mais causa dúvida, o que é exatamente que se pretende tombar? É o uso da ayahuasca, é a religião, são as culturas associadas a elas, os saberes, as técnicas, qual é o foco desse pedido? Então, quando a gente apresentou o pedido inicialmente no Ministério da Cultura, porque a gente fez toda uma articulação para a vinda do ministro da Cultura aqui, que era ainda o Gil, para que ele viesse e conhecesse um pouco isso que a gente estava querendo. No início a gente sentiu que é uma novidade, para o IFAM inclusive. O que nós realmente queremos? Nós queremos o reconhecimento do uso cultural e religioso da ayahuasca como patrimônio imaterial da cultura brasileira. E aí vai estar os costumes, as tradições, o uso dessa cultura, que é novidade para eles no processo. E foi quando a gente colocou e fizemos essa abordagem com eles, inicialmente eles ficaram meio sem saber, tipo uma pergunta como essa: o que vocês querem tombar mesmo? Eu disse, a gente quer que seja reconhecido pelo Brasil, inicialmente, esse uso cultural e religioso do chá, da ayahuasca, que é usado em centenas de comunidades, cada uma com suas diferenças, mas o que é comum ali é o uso do chá. Então foi exatamente isso que a gente está querendo. E especialmente para quem é de fora do Acre, fica muito forte essa pergunta de qual foi o critério para compor esse grupo, né, dessas linhas que entraram com o pedido. Como que vocês escolheram, vamos dizer assim, quem entra e quem não entra dentro dessa turma que vai entrar com o pedido? Então, inicialmente eu também tive muitas dúvidas e a gente teve muita dificuldade. Até surgiu a primeira ideia, você que é deputada, que começou essa questão, precisava assinar. Eu disse, calma aí, vamos conversar mais. Aí depois vieram outros colegas colocando, talvez o governo do estado assine, a Fundação Cultural do estado, do município, vamos continuar conversando. Porque era difícil mesmo você chegar, quem das comunidades indígenas assinam? Quem das comunidades do uso do chá nos não índios assinam nas cidades? E a gente começou a colocar o seguinte, são muitas. Talvez a gente pegue aí a raiz delas. Porque todas elas, de alguma forma, ou são ligadas ao mestre Daniel, ou são ligadas ao mestre Gabriel, ou são ligadas ao mestre Irineu. Então a gente pegou as três maiores, as três principais, pegando como eixo essa raiz. Embora a ideia é de contemplar todas, porque para nós, quando a gente faz o pedido, e foram elas que assinaram, numa solenidade, quando a gente entregou com a presença do governador do estado, do presidente da Assembleia Legislativa, tinha procuradores federais que também são das comunidades do uso do chá, doutor Jair Facundo, que é um juiz federal aqui no estado, assim, respeitadíssimo, doutor Cosmo, que é um promotor do estado, cada um deles de comunidades diferentes. Mas o bonito foi que quando o ministro Gil veio ao estado, que a gente fez a entrega oficial do documento, estavam as instituições públicas do Acre, as secretarias de Estado e de Município de Cultura, lá no Alto Santo, quando a gente fez a entrega. Então, para nós, foi muito simbólico, fiquei até muito emocionada, porque não é fácil você juntar todas as comunidades. E os índios, particularmente, vocês pensaram em incluir eles? Como foi? Sim, pensamos e o que me conforta agora é que a partir do momento em que o IFAM começa a elaborar e iniciar o processo de estudo, está incluindo os povos indígenas. Porque eu, naquele momento, me senti meio pequena para você colocar esse debate indígena. Porque tem a ver com a questão da antropologia, e aí eu não saberia por onde ir. Bom, mas aí entram nós, antropólogos, sempre... que eu queria dizer assim que a comunidade acadêmica está acompanhando com interesse, né, esse debate, que inclusive esse é um dos objetivos desse papo, é levar um pouco, né, fazer essa troca com a comunidade acadêmica de fora do Acre também. Mas voltando ainda para ficar mais animado o papo, e o pessoal da linha do Padrinho Sebastião, que isso também é uma coisa controversa, principalmente para quem é de fora do Acre. Eles não têm uma penetração na floresta, não têm uma identidade amazônica, por que eles não foram incluídos? Por isso que eu estou colocando. No início a gente teve muita dificuldade de definir quem assina o documento. E eu compreendo o seguinte, que ao conquistarmos, e acho que vai levar um tempo, essa questão do patrimônio material da cultura brasileira,
Ao conquistarmos, conquistamos para toda uma sociedade, para toda a Amazônia, para todo o Brasil. Então, acho que todos que usam vão estar inseridos. Mas naquele primeiro momento, a gente precisava ter as instituições aqui do Estado mais representativas, que abrangessem mais para a gente poder dar entrada. Agora, o que nos garantiu o Ministério da Cultura através do IFAM é que todas as comunidades, os mestres e os povos indígenas serão ouvidos nesse processo. Isso era acho que vai ficar muito mais rico. Uma das perguntas mesmo que chama atenção, do ponto de vista técnico, caso esse tombamento venha a ocorrer, ele é estendido às pessoas que não são essa base? Sim, porque o que nós queremos? Nós queremos um reconhecimento nacional do uso da ayahuasca, do uso do chá, nas atividades religiosas, nas atividades culturais. Então é esse uso, é o que está por trás dessa cultura, dessa raiz, desses conhecimentos tradicionais que a gente quer tombar. Então aí não tem dono. E ao mesmo tempo todos somos os donos dessa cultura. E vocês receberam muitas cartas? Como que a comunidade ayahuasqueira de fora do Acre reagiu? Vocês têm recebido apoio, crítica, curiosidade? Então, tem reações diferentes. Aqui internamente, eu teve um dos dias que eu fui numa das comunidades do chá aqui do estado, e eu fiquei até emocionada que eu chorei. Assim, porque é como se eu tivesse me lembrado da minha vida política. Logo quando eu entrei no PCdoB, antes de eu entrar no PCdoB, eu deixei de falar com alguns amigos meus, inclusive o meu atual marido, que era meu amigo antes, que eu colocava para ele assim: eu não quero mais conversar com você porque você agora é comunista. E eu sabia, naquele momento tinha acabado de sair de um colégio de freira, que comunista era a pior coisa do mundo. Então fiquei me lembrando disso e o tempo que demorou para mim assimilar e compreender que não era nada disso. Onde eu chegava tinha alguém do PCdoB, ou na Associação de Moradores, ou numa greve, ou num movimento de defesa da sociedade, e eu comecei a ver, então isso aqui é bom, então eu estou junto. E quando eu cheguei numa das comunidades, que uma senhora fez um depoimento muito emocionado e disse assim para mim: que diferença, a gente sai das cadeias, sai da perseguição para um reconhecimento histórico. Então é isso, é exatamente isso que a gente quer. Então teve essas várias manifestações de que as pessoas diziam: olha, a gente era confundido como a turma da droga, a turma que usa alucinações, e a gente está saindo desse momento, levamos mais de 50 anos para poder sair dessa fase, estamos chegando numa fase onde o Brasil e as pessoas vão nos ver de forma diferente. Então aqui no Acre foi esse sentimento de que, bom, um reconhecimento de forma diferente. Fora do Acre, teve muitas reações muito positivas das comunidades do uso do chá, pelo sentimento que elas têm, de serem reconhecidos mesmo como algo que é da cultura, é da tradição, é dos costumes, e é religioso também, mas também para outras comunidades pesou. Recebi e-mails de comunidades evangélicas. Dei uma entrevista depois para uma revista importante que tentou dizer: ó, aí é muita viagem dessa turma. A Veja? Acho que foi a Veja. É isso, mas depois... A imprensa ridicularizou você muito? Houve uma perseguição? Você sentiu assim? Na verdade, não nesse nível. Eu senti muito mais, de parte da grande imprensa, mais desinformação com o processo. Muita desinformação, que a desinformação leva, às vezes, você tomar atitudes como essa, né, de discriminar e tudo mais. Mas a forma como a gente tem colocado no Congresso Nacional, nunca fui tão abordada nos corredores da Câmara, no plenário dos deputados, por um assunto, nunca tinha sido tão abordada antes dessa situação. Os teus colegas políticos, em geral, qual que era a reação deles? Uma reação admirada: nossa, você metida nisso. Aí eu fui explicar para eles, fazia questão de explicar, subir a tribuna para colocar que isso é parte da minha vida, é parte da minha história, é parte da nossa história, que nós, acreanos, nós amazônicas, precisamos contar a nossa história do jeito como ela é. Como é que você vai abrir um buraco e enterrar isso aqui? Não existe. Como é que você vai deixar de reconhecer aí centenas e centenas de comunidades que usam o chá espalhadas na Amazônia, milhares no Brasil e no mundo? Isso é parte da história que precisa ser contada. Colocava isso para eles. Outros vinham com muito interesse, perguntavam: como é que é? Posso ir lá? Posso ir no estado? Posso procurar uma comunidade para beber o chá? Eu colocava que pode, tem todo esse respeito e essa consideração. E aqui, particularmente no Acre, como que você explica essa abertura das autoridades, do governo, especialmente a relação desse governo do PT com esse tema? Na verdade, não é só o governo do PT.
todos os governos que passaram pelo Acre. Inclusive, há muitos anos, o espaço hoje onde funciona o Alto Santo, lá do mestre Irineu, foi doado pelo governo do estado na época, não lembro se Guiomar Santos, mas foi uma doação do estado. Então, há um reconhecimento. Há anos e anos que existe, por exemplo, lá na Barquinha, do mestre Daniel, uma escola que foi reconhecida pelo governo do estado e é uma escola estadual que presta um atendimento impressionante à comunidade, é uma das melhores escolas. Por que foi criada essa escola na época? Porque na época era uma discriminação muito grande, há 40, 50 anos atrás. As crianças, filhos dos usuários do chá, não podiam estudar nas escolas públicas, porque aí sim eles eram discriminados. Então, foi criada a escola. Depois, com o passar do tempo, os governos vieram e reconheceram a escola. O pessoal da União do Vegetal, eles têm um trabalho de assistência social muito forte. Inclusive, mais do que qualquer outras comunidades no estado, as comunidades do uso do chá, elas tiram muita gente da marginalidade, do vício da droga. Então, eles têm um papel fundamental na história do Acre, nas nossas raízes. E os governos, inclusive o governo do PT também, agora os governos que passaram pelo Acre sempre respeitaram muito, porque faz parte da nossa convivência, faz parte da nossa vida. Então não tem como dissociar uma coisa da outra. A vida política, a maioria dos políticos hoje estão dentro das comunidades como forma normal. Não porque vão para lá para aparecer, não, mas faz parte do dia a dia. É como se tivesse uma certa associação entre a ideia de tomar ayahuasca e um orgulho de ser acreano? Aí é um sentimento que se mistura e é bom. Eu acho que essa briga interior que a gente tem, e externa também, do reconhecimento nosso de um estado extrativista, de um estado da florestania. O Toninho Alves, que é um colega nosso, inclusive usuário da ayahuasca, que é do Alto Santo, lá do Daime, ele criou essa palavra florestania, que era um jeito cidadão de viver na floresta. Então, para você ter o cultivo da ayahuasca, você precisa ter uma relação direta com a natureza e um respeito direto com a natureza. Precisa ter mato, precisa ter plantações, precisa ter cultivo. Então, como nós acreanos, temos um respeito enorme com as comunidades indígenas. Para nós é um orgulho ter várias comunidades indígenas no estado, ter várias áreas de floresta pública estadual e nacional, ter muitas áreas de preservação ambiental. Então nós vemos isso como um orgulho para o estado, que é você continuar se agarrando às suas raízes. Então essa mistura, essa junção com a natureza, com o que nós queremos de florestania, isso tudo para nós é um orgulho. E é mais ainda o fato da gente poder dizer, nós temos uma religião genuinamente brasileira, genuinamente amazônica e a única. Desculpa a minha ignorância aqui, eu estou vendo você repetir sempre a palavra amazônida. A gente geralmente escuta amazônico. Por que você usa esse termo? Tem alguma mensagem nisso? Então, tem os termos amazônicos e amazônidas. Para mim, o amazônida é mais forte, é um sentimento, é como o sentimento de acreanidade. Agora, recentemente, o Acre, então essa nossa briga para o reconhecimento do uso tradicional, cultural e religioso da ayahuasca como patrimônio da cultura brasileira, isso está na nossa raiz, essa briga que a gente está comprando agora, e que pode demorar anos. Por quê? Porque nós somos um estado também que somos fruto de uma revolução, que brigou para se tornar brasileiro. O nosso hino é como se fosse um hino de nação. Então essa coisa do sentimento de acreanidade é muito forte, de amazônida para nós é muito forte. Recentemente nós estamos comprando uma briga aí com a nova reforma ortográfica. Acreano ou acriano? Nós recusamos ser acrianos com I. Desde que o Acre existe, milenarmente, nós somos acreanos com E. E acho que o acordo esqueceu da nossa tradição, da nossa raiz. Então, nós estamos numa constante briga para a manutenção do que nós somos, das nossas raízes, da nossa cultura, da nossa identidade. Então, se mistura esse sentimento de florestania, de acreanidade, de amazônida, com o que nós queremos agora do reconhecimento da ayahuasca, com esse momento que nós estamos vivendo de reconhecimento da nossa acreanidade. E pensando aqui, viajando num futuro aí, nossos filhos, netos, bisnetos, você acha que tem uma chance mesmo dessas religiões da ayahuasca virem a ser entendidas como algo assim genuinamente brasileiro, como um símbolo de cultura nacional, como hoje a feijoada, a capoeira, o candomblé, o samba, o futebol?
Olha, eu acho isso tão forte, como cultura, como sentimento, como religião, tão forte, que para mim não é desrespeitando, por exemplo, a feijoada que todos nós gostamos e que é bom, que é o brasileiro que não gosta. Mas eu sou vegetariana, mas tudo bem. Mas então, para mim é muito mais forte, porque se trata de sentimento, trata de cultura, trata de vivência, trata de nascimento. Quantos bebês nascem ali naquelas comunidades e depois vivem? Então, eu acho que se a gente não pegar esse foco da luz, da esperança, de buscar mesmo reafirmar suas raízes, eu acho que a gente conquista sim. É uma conquista importante para o Acre. E pensando na contraparte, especulativamente também, existe algum eventual risco, ou vamos dizer que o tiro pode sair pela culatra, quer dizer, pode dar algum problema o patrimônio criar alguma coisa contrária a essas comunidades, vamos dizer assim, uma espécie de visitação ao Acre, vim ganhar chaveirinho, estive no Acre, tomei daime, esse tipo de coisa, virar uma banalização, uma objetificação. Vocês pensaram nisso? Olha, eu acho que depende como cada comunidade vai encarar. E acho também que essa fase a gente já superou, de certa forma, no Acre. Já houve um período, acho que na década de 80 e 90, onde muita gente vinha de fora do Brasil para conhecer as comunidades do uso do chá no Acre. Já houveram algumas peregrinações nesse sentido. Então, deixou de ser a grande novidade, até porque esse uso cultural ou religioso já se espalhou no Brasil inteiro. É muito difícil hoje uma cidade brasileira que não tenha algum centro religioso onde tenha o uso do chá da ayahuasca. Então, acho que a gente já deixou de ser novidade nesse sentido. Nós queremos agora exatamente o reconhecimento cultural. Agora, como cada uma vai encarar, cada comunidade aí diz respeito à vivência de cada um. E, na minha opinião, a gente precisa superar alguns obstáculos. Por exemplo, tem denúncias de venda do chá, de venda da ayahuasca, de transporte ilegal. Acho que isso a gente precisa combater e tentar superar. Esses riscos a gente vai estar sempre correndo. E agora indo mais para o entendimento prático mesmo, qual é a chance desse tombamento ocorrer? Eu acho que as chances são todas, embora acho que um processo demorado. Quando a gente foi lá na ayahuasca, o Tonho Alves e o Francisco diziam assim, aliás, quando a gente foi no IFAM, disse, olha, nós não temos pressa, mas nós vamos ser insistentes. Então, acho que as chances são enormes. De lá para cá tem ocorrido algumas reuniões técnicas. Agora, em julho mesmo, já aconteceram 2 reuniões técnicas aqui do Acre, onde as comunidades estão sendo ouvidas, as comunidades indígenas também, a Fundação do Estado e do Município de Cultura, personalidades do Estado, pessoas de idade avançada do Estado. É todo um processo. Eu acredito muito que isso é real, é fato concreto, pode acontecer, embora é um processo demorado, porque você vai dar uma revirada no Estado, dar uma mexida na história do Estado. Mas assim, tentando falar mais concretamente, o que seria o próximo passo? O que está na agenda? O que vai acontecer? Aí o IFAM está definindo e determinando. Já tem os grupos de trabalho, as equipes técnicas organizadas. Ontem à tarde mesmo teve. Eu não estou no dia a dia já desse trabalho, porque aí você tem que botar os técnicos, os historiadores, o pessoal que lida com isso. Mas as coisas estão andando, estão acontecendo. Não se tem uma ideia de mais ou menos para quando vem isso? Não tem, mas é aquilo que eu disse, nós não temos pressa, nós vamos ser insistentes, mensalmente vamos estar ali no IFAM, olha, o que andou aqui, o que andou. Agora eu vou te fazer uma pergunta que todo mundo faz para mim, então eu posso me vingar, que é dizer, estando do outro lado, qual que é a tua relação pessoal, afinal, com a ayahuasca? É isso que eu coloquei no início, eu acho que tem tudo a ver com a minha raiz, com a minha história, com a minha infância, sempre convivi, centenas de amigos meus, de promotores que eu admiro, de juízes. Quando eu vou lá na madrinha do Alto Santo, para mim ela é um colo para mim, é uma referência espiritual. Quando eu vou lá na União do Vegetal, por exemplo, o meu padrinho e a minha madrinha de batismo, eles são hoje da União do Vegetal. Eu me batizei no Seringal. E eles estão hoje aqui como coordenadores da União do Vegetal, que é a Maríades e o Gaim. Mas você bebe lá, o ayahuasca? Aí, quando eu vou lá na barquinha, é como se a gente se enchesse de luz e de energia quando eu vejo o Francisco falar. Aí as pessoas perguntam, mas você nem bebe? Eu disse, está vendo? Então é mais um motivo para a gente ver a grandiosidade do que é essa cultura. Eu nem bebo e sinto uma necessidade de estar lá, de estar junto e de fazer uma defesa do reconhecimento público. Eu acho que o meu momento ainda vai chegar. Eu não sei aonde, não sei se vai ser numa comunidade indígena, se vai ser numa das comunidades aí do mestre Gabriel, Daniel, ou do mestre Irineu, não sei ainda, mas acho que vai chegar.
Agora eu queria também fazer uma brincadeira com você que quando a gente vai estudar ciências sociais, um dos primeiros textos do Marx que a gente lê é uma coisa assim, dele falando que a religião é o ópio do povo e tem toda essa ideia de que associa o comunismo com o Estado ateu. Não seria uma espécie de um paradoxo assim, ou uma curiosidade, o pedido de reconhecimento do uso da ayahuasca vir de uma pessoa com orientação comunista? E religiosa, né? Pode ser comunista e religiosa ao mesmo tempo. Eu acho que o Marx escreveu num contexto, naquele momento. Né? Acho que aquele momento que foi escrito era um momento onde as religiões era a busca de salvação para todo mundo por conta das mazelas da sociedade. Acho que se ele fosse reescrever aquele texto, aquele capítulo, ele estaria reescrito num outro momento, num outro contexto. Pode ser um paradoxo e como quando eu contei aqui, inclusive meu marido, quando a gente era amigos, que eu descobri que ele era comunista, eu me afastei dele um bom tempo. Até eu compreender que o comunismo não era nada daquilo que a sociedade ou a imprensa pregava. Era apenas uma resistência que eles faziam, que a mídia fazia, que os homens do poder faziam para não deixar com que as camadas populares avançassem e buscassem oportunidades na sociedade. Então eu estou no PCdoB, sou comunista do meu jeito, vim de uma comunidade muito religiosa, fiquei 5 anos dedicando a minha vida à oração, à Igreja Católica, à comunidade das Irmãs Dominicanas e estou aqui hoje, continuo defendendo o PCdoB, continuo defendendo a minha religião que é católica, continuo defendendo a liberdade de crença e agora nesse momento defendo muito o reconhecimento da ayahuasca como patrimônio da cultura e da religião brasileira, porque você precisa garantir com que as pessoas tenham a liberdade de se expressar onde elas estiverem, a sua forma de expressão, seja política, seja religiosa. E para mim tem um componente muito mais forte, é a história do Acre. Não tem como contar a história do Acre hoje sem contar a história do mestre Irineu, do mestre Daniel, do mestre Gabriel. Talvez eu fiquei pensando aqui que tanto o comunismo quanto esse uso da ayahuasca possam ser assim espécie ainda de utopias, né, de comunidades sonhadas, de esperanças imaginadas para um outro tipo de mundo, de relação entre as pessoas. Olha, eu acho que eu consigo juntar tudo para mim. Você viver num estado como o Acre hoje, que você busca na floresta o seu jeito de viver, o seu jeito de ser. Hoje a humanidade inteira está buscando essa referência na floresta como sobrevivência para os povos. Então a gente junta tudo isso aqui no Acre, esse sentimento de florestania, com essa busca de uma sociedade livre e igualitária que a gente busca dentro do PCdoB, e ao mesmo tempo essa sociedade de luz e de relação direta com a floresta que busca usuários da ayahuasca. Então para mim está tudo junto. Talvez por isso que isso me complete tanto. Eu tenho que estar ali com tudo ao mesmo tempo, não dá para dissociar. Bom, eu quero te agradecer também em meu nome e de toda uma comunidade com quem eu tenho contato, parabenizar pela iniciativa, dizer que eu admiro muito essa iniciativa, estou torcendo, gostaria de acompanhar e desejo sucesso para você nos seus projetos e não sei se você tem alguma coisa final que quer falar ainda. Não, só para reafirmar, eu tenho um sentimento de acreanidade muito forte. Acho que desde os nossos antepassados, meus avós, bisavós, seringueiros, nordestinos, essa vontade de estar sempre indo além, de sempre buscar o que eu considero que é direito nosso. Então esse sentimento de acreanidade está ligado com essa necessidade de sermos reconhecidos como fomos lá atrás. Sermos reconhecidos como brasileiros a partir da Revolução Acreana e agora nesse momento para que reconheçam o uso ou religioso ou cultural da ayahuasca como uma religião genuinamente amazônica, acreana, que nasceu aqui nesse pedacinho de chão. Muito obrigada, Perpétua. Então, viva o Acre e vamos aguardar o que acontece com o reconhecimento do uso da ayahuasca como patrimônio cultural da nação brasileira. E viva a nossa cultura, nosso jeitinho de ser aqui, viu?